Hoje é o nosso 32º encontro da jornada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é sobre fé. Mas não é qualquer fé, porque fé a maioria das pessoas tem. Mas e aquela fé que nós vimos lá na Bíblia, que é aquela fé que move montanhas? Como alcançar essa fé? Como praticar essa fé? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui hoje, tá? Então, feche seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, obrigada a Deus porque estamos aqui reunidos. Nos ajude a Deus a praticar a nossa fé, que ela nos eleve a Ti e que possamos praticar a pronto, de que a nossa fé seja capaz de mover montanhas. Essas são as bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E para dar início, gente, ao nosso encontro, vamos então à nossa palavra do dia. E se você tem a sua Bíblia aí, ó, vai lá, pega a sua Bíblia bonitinha, abre em Mateus, eu tô abrindo a minha aqui, Mateus 17, verso 20. Mateus 17, verso 20, diz assim: Ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa para aqui e para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Gente, que verso poderoso. Que verso poderoso. Olha só. E ele fala assim, ó: e ele lhe respondeu: por causa da vossa pequenez da fé, né? A nossa fé é tão pequena. Pois, em verdade, eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. E aí nós vimos, né? Se nós tivermos então uma fé do grão de mostarda, essa fé, ela será possível de apenas mandarmos que algo aconteça, e isso vai acontecer. Então, como nós estamos praticando a nossa fé para que a gente consiga alcançar esse objetivo aqui que a Bíblia ela está nos dizendo, está nos aqui orientando, né? A como praticar, gente, essa fé é fácil, eu digo a você que não é. Mas se Deus está dizendo que nós somos capazes de alcançar essa fé, é porque somos. Então vamos para Hebreus, tá bom? Hebreus. Eu vou tentar abrir aqui com vocês, porque eu não sou tão rápida, né, em abrir Bíblia, gente. Mas eu vou tentar abrir aqui para não ficar cortando aqui o vídeo. Aqui, abri. Ai, perdi. Perdi, abri e perdi, vocês acreditam? Olha, você é rápida aí em abrir a Bíblia. Eu não. Viu? Aqui, ó. Olha, Tiago. Olha. Acho que agora vai. Deixa eu ver. Ó. Aqui, gente, né? Ó. Hebreus 11. Hebreus 11, verso 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tá vendo só? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que você acredite no Deus que você serve. É necessário que você tenha relacionamento com Ele. Como nós adquirimos a nossa fé? Já falamos isso aqui algumas vezes, mas é justamente através do relacionamento. Você só consegue acreditar na pessoa que você convive à medida que você convive mesmo com ela, sabe? Que você conversa, que você passa dia, que você passa hora, e aí você vai tomando confiança nessa pessoa, né? Porque fé é confiança, é acreditar, é ter certeza. E é isso. Para que nós possamos ter fé em Deus, é necessário que a gente tenha relacionamento com Ele. Então, a fé, ela é a base, né, de um relacionamento
com o nosso Deus. Vamos para Hebreus aqui 11, o verso 1 diz assim, ó. O verso 1 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não se veem. Tá vendo só? Olha, o verso todo aqui, né, o capítulo 11, ele fala da natureza da fé. Então, a fé ela é a certeza de coisas das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Você acredita que vai receber algo, que algo vai acontecer, e você tem fé, você tem convicção de que aquilo vai acontecer. Se Deus ele te fez uma promessa, se você tem no seu coração, se você acredita que o Senhor, ele te deu uma orientação, ele te deu um norte, ele te deu uma promessa, eu não sei qual é. Creia, tá? Creia, porque é aqui que tá o segredo para que as coisas aconteçam. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não vimos e esperamos por algo que não aconteceu ainda. Mas não esperamos duvidando, esperamos tendo a certeza. E isso não é fácil. Gente, quem lembra aí da história daquele discípulo lá, né? Que Jesus, quando morreu e ressuscitou, aí Jesus, Tomé, aí falou assim, eu só acredito vendo. E aí, o que foi que faltou nele? Fé, não é verdade? Vamos lá então. A fé é a ausência de problemas. A fé não é ausência de problemas, é crer em Deus apesar deles, né? Então, assim, qual é o seu problema? Eu não sei qual é, mas eu sei quais são os meus problemas e eu sei que eu tenho tido que praticar muito a minha fé, porque parece que tudo assim tá, sabe, desabando, tá difícil, gente. Eu vou falar isso pra vocês, tá difícil. Muito difícil pra mim. E é a fé que tem me mantido em pé, é a fé que tem me permitido acreditar que as coisas vão mudar e que Deus ele tem o controle de tudo. Eu não quero ficar aqui falando dos meus problemas porque eu sei que você também tem os seus. Mas eu sei que se não fosse a fé que eu tenho em Deus hoje, eu já teria desistido. Eu já teria desistido de tudo. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. E eu quero muito que você também tenha essa fé. Porque quando as pessoas perdem a fé, gente, elas perdem a esperança. E é aí que acaba, sabe? É aí que acaba, é aí que para de fazer sentido. É aí que as pessoas desistem. E talvez o que você esteja esperando de Deus hoje esteja tão perto de acontecer. E Ele tá pedindo hoje pra você, não desista. Não desista. Porque Deus ele tem o cuidado de tudo. E quando você sentir que a sua fé ela tá muito pequenininha, lembre daqueles momentos que você já passou com Deus, ou dos livramentos. Lembre dos milagres que Deus já fez na sua vida, porque eu lembro disso, sabe? Lembre das promessas que já foram cumpridas na sua vida, que Deus já cumpriu. E guarde essa certeza no seu coração. Se Deus ele já fez tudo isso por mim, por que agora ele me abandonaria? Né? Não tem sentido, não tem o porquê. Então, pequenas, né? Se nós tivermos, desculpa. Se nós tivermos uma fé, então, do tamanho de uma mostarda, né? De um grãozinho de mostarda, ela pode mover montanhas, não sei o que estou dizendo, é a Bíblia que fala. E a gente busca muito, né? Essa fé. Então, não desista. Deus responde a fé com milagres, direção e forças para seguir. Então, é isso. Deus, ele responde. Se você tem fé, acredita, porque ele responde. Eu estou fazendo aqui esse vídeo hoje. Não tenho perspectiva nenhuma de viralizar, nem nada desse tipo. Mas
eu entendi que o que eu tô passando, tem outras pessoas aí que também estão passando. E a minha oração a Deus, antes de começar esse vídeo, foi que ele alcançasse alguém que estivesse precisando dessa palavra tanto quanto eu. E eu acredito que se você tá aqui hoje é porque você também tá precisando. Então, Deus ele te alcançou, tá bom? É isso. Vamos aqui uma pequena reflexão sobre esse assunto, né? Quantas vezes deixamos de sonhar, de tentar ou de orar porque achamos que não vai dar certo? Quantas vezes paramos? Queremos apenas, como eu falei, desistir. Paramos de confiar, de acreditar, e aí paramos de orar. E aí é quando tudo começa a dar muito mais errado. Quando a gente para de ter relacionamento com Deus, porque oração é conversa. É você abrir o coração, é você ser sincero, é você falar o que você guarda aqui dentro para aquele que não só está apto para te ouvir, para te consolar, mas também para te direcionar. Deus ele nos chama a ter fé, sabe? Aquilo que parece impossível para nós precisamos deixar na mão dele, porque nós sabemos que ele pode resolver todas as coisas. Então vamos exercitar nossa fé, escolha crer mesmo sem entender. E eu tô passando muito por essa fase. Eu não entendo muita coisa do que tá acontecendo na minha vida. E aí, o que acontece? Quando as coisas parecem assim, vai se encaixar. Eu acho que é essa a direção, eu acho que é esse o caminho, eu acho que isso aqui faz sentido. Então, se dissolve assim, sabe? De como uma água. Eu falo, como assim? Não é isso? Mas, mesmo sem entender, apenas acredite que Deus ele tem o controle de tudo. Se você está colocando esse controle na mão de Deus e desistiu de querer fazer com sua própria força, com suas próprias mãos, acredite que ele é capaz. Tá? Então, creia, mesmo sendo difícil. Mesmo olhando pra frente e dizendo o que tá acontecendo, eu não sei o que, sabe, o que tá ali na frente pra mim, eu não sei. Mas eu creio, eu acredito. E faz aquilo, sabe, que você sabe que você precisa fazer, apenas faça. É isso que eu tô passando agora. Então, assim, eu não sei do que tá por vir, né? É apenas, eu tenho promessas de Deus. E o cuidado que ele tem por mim, que ele mostra todos os dias e me pede para que eu não desista, para que eu não perca a minha fé. A mensagem de hoje está falando inclusive sobre isso. E quando eu falo aqui com vocês, a mensagem ela vem primeiro para mim. Então, é isso, sabe? Pratique a fé, tá? Creia mesmo sem entender. Deus ele tem cuidado de ti e não vai parar de fazer isso agora. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Declare, né? O Senhor ele tem cuidado de mim, o Senhor é que me guia, que me protege, o Senhor é que tem todas as coisas em suas mãos. Rejeite o medo e alimente a sua fé com louvor e adoração. Não é fácil louvar, falamos já sobre a parte da adoração, o quanto ela é importante, a parte do louvor também, o quanto ela faz ali, né, diferença na nossa vida, o quanto ela alivia as nossas angústias, enfim, tudo. Então, continua louvando, continua agradecendo, continua adorando. Quando você crê, libera do céu a sua vitória. Porque, como nós vimos, sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Então, a nossa prática de hoje anote ali um papel ali, qual é a sua montanha, o que é que tá te afligindo, problema, medo, sonhos que você acredita que são impossíveis de realizar. Coloca nesse papel, tá? É o nosso primeiro desafio. O segundo ore sobre isso com fé, declarando o verso de Mateus 17, verso 20. E eu vou abrir aqui com vocês, tá? Porque aí você já fica
gravadinho aí. Aí se você quiser já anota. Mateus, verso 17. 17, verso 20. Diz assim. E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostardas, direi a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível, tá bom? Então, fica aí com o verso de Mateus 17, 20, tá? Declara, ao que crer, nada é impossível. Então, não tenha a sua fé como uma fé pequena, mas declare, minha fé, ela é grande o suficiente no Deus que eu sirvo para que o milagre aconteça, tá? Para que essa montanha, que é a sua dificuldade, que você vai escrever aí no papelzinho, ó, ela seja, então, ó, mude de lugar, tá bom? Saia daí. Escolha uma canção, né? Compartilhe aí nos comentários, se for possível. Minha fé está ativa. Eu creio no impossível. Eu creio no impossível, tá bom? Creia no impossível. Escolha uma canção, né, sobre fé e escute enquanto ora ou faz as suas atividades. Alimente a sua fé através do louvor, foi o que nós falamos aqui. Alimente a sua fé através do louvor também. Louvar, adorar, orar é o que nos cabe fazer. Eu espero que esse vídeo ele tenha feito sentido para você. Me desculpe ter me emocionado aqui, aberto meu coração com vocês enquanto falamos do tema, mas como eu falei, os temas que chegam aqui para mim falam muito ao meu coração e é isso, né? A mensagem ela chega primeiro para mim, transforma a minha vida. E se ela te alcançou também, é porque Deus ele tem um objetivo também, tem um propósito dessa mensagem na sua vida hoje. Então não deixe de praticar a sua fé. Não acredite que a sua fé é insuficiente para que as coisas não aconteçam na sua vida, porque ela é sim. E se Deus ele diz para nós que nós precisamos praticar a fé e que ela não seja pequena, mas que ela pelo menos não tão pequena, né? Mas que se for pequenininha, ao tamanho, né, de um grãozinho de mostarda, que ela já será capaz de transformar muita coisa. Então vamos praticar nossa fé, vamos praticar em primeiro lugar o nosso relacionamento com aquele que é o dono do milagre, que é o dono de todas as coisas, porque é dele que vem, né, toda a transformação. Pratique sua fé no Deus vivo hoje e não deixe de praticar nunca mais. Até amanhã, se assim Deus permitir. Um grande abraço e até mais.